Boa noite, irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós nesta noite. Quero desejar uma ótima noite a todos, irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais um momento com Deus. Nesse tempo onde podemos adorar ao Senhor, podemos bendizer o nome do nosso Senhor. Já queremos dar as boas-vindas aos irmãos e irmãs que já estão se conectando conosco, irmã Dora, Lígia, lá nossa prima lá de São Paulo, Bianca. Então que está cada um de nós, né, vocês irmãos e irmãs, sejam bem-vindos aqui nesta noite, na nossa live. Esse então é o nosso momento com Deus. E nós estamos felizes por podermos mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor. Deus tem sido gracioso para conosco e a prova disto, né, é nós estarmos aqui com vida, com saúde, apesar das adversidades, apesar das lutas que cada um de nós tem enfrentado. O nosso Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então nós louvamos a Ele neste momento e podemos então começar esse tempo, né, com oração, com louvor e poder engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos e irmãs, nós vamos orar. Vamos começar hoje então com oração, pedindo que o Senhor então nos abençoe, que esteja falando, né, ao nosso coração, que de fato, né, a graça do Senhor ela seja manifestada na nossa vida o tempo todo, todos os momentos. Então nós vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, quero te dar graças por esse tempo na tua presença. Ó Deus, te dar graças porque o Senhor nos deu mais um dia de vida, mais um dia de paz, mais um dia onde nós podemos perceber a ação do Senhor na vida de cada um de nós. Sobretudo, ó Deus, te rendemos graças porque o Senhor tem sustentado a cada um de nós, tem, ó Deus, providenciado todas as coisas para o sustento das nossas casas, das nossas famílias. O Senhor tem abençoado as suas igrejas, Pai. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo isso. Nesta noite, ó Pai, eu peço que o Senhor esteja falando ao nosso coração, ministrando, Deus, a Tua palavra, que possamos realmente meditar naquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. E que seja uma noite, ó Deus, de reflexão, seja uma noite, ó Deus, de transformação, seja uma noite onde possamos, de fato, ó Deus, entender o que o Senhor quer para cada um de nós. Nos abençoe, fale, ó Deus, conosco e receba a gratidão do nosso coração e o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, nós vamos então ouvir uma canção. Eu separei uma canção que justamente ela vai cantar aquilo que nós vamos falar. É uma canção da Ludmila Ferber, tá? E nós vamos falar hoje, e você pode abrir a sua Bíblia já aí para deixar aberta, Ezequiel, no capítulo 37, tá bom? Profeta Ezequiel, capítulo 37. E a canção que vamos ouvir então nesse momento. Sobre o vale,
Ezequiel, capítulo 37. Vamos ler daqui a pouco. Bem-vinda, irmã Célia, paz do Senhor, irmã Juliana. Bem-vindos, Alaí. Deus abençoe, bem-vindos. Irmã Angélica também, família. Gustavo, um abraço, Deus abençoe. Seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, como já havia falado no início, da nossa transmissão, essa música que acabamos de ouvir, essa bela canção, ela vai falar do vale de ossos secos. É justamente o texto que vamos ler da palavra do Senhor para podermos compartilhar nesta noite. Queria que você pudesse abrir a sua Bíblia aí no texto do profeta Ezequiel, capítulo 37. Tá? Profeta Ezequiel, capítulo 37, nós leremos versículos de 1 até o versículo 14, tá bom? Enquanto os irmãos estão encontrando aí na sua Bíblia, já queremos deixar aí, irmão Rodrigo, que já está conosco também, diácono Rodrigo, queremos lembrar que estamos orando aí pelo patrão dele, o João, tá certo, irmãos? Então não deixe de orar pelo João. Ele está hospitalizado, não é isso, Rodrigo? Depois você confirma para nós aí, ainda, fazendo exames, e agora parece que foi encontrado um tumor, mas está fazendo exames, biópsia, essa coisa, que tem que fazer, mas pedimos as orações aí para o João, tá bom, meus irmãos? Então não deixe de orar pela vida dele, para que o Senhor esteja abençoando a vida dele. Então diz assim a palavra do Senhor, Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o meu espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito, e vivereis.
e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém. Que o Senhor aplique esta palavra, meus irmãos e irmãs, ao nosso coração, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nesta noite eu separei esse texto para nós meditarmos um pouco, e nós estamos transmitindo também através da nossa página no Facebook, tá certo? No Facebook eu não tenho como saber quem está, não mostra para mim, a não ser quando alguém coloca alguma mensagem. Então tem uma mensagem já lá aí, já respondi, mas os outros eu não consigo visualizar. Se quiser mandar um oi aí para nós, a gente vai saber quem está conosco aí nesse momento. Mas, meus amados, a palavra de Deus que nós acabamos de ler nos fala de um episódio muito interessante. De um episódio, é claro, que é uma visão, não é, que Deus deu ao profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel foi um dos profetas maiores, né, da Bíblia, isto é, um dos profetas que profetizaram durante um tempo maior. O tempo profético desse servo de Deus foi maior que de determinados outros profetas, como por exemplo Ageu, Abacuque, Zacarias e outros. Então nós tivemos na Bíblia e temos na Bíblia narrado livros proféticos, e dentre esses livros proféticos nós temos profetas maiores e profetas menores. Não quer dizer que eles sejam mais ou menos importantes um que o outro, pelo contrário, ambos são igualmente importantes, foram igualmente importantes na história do povo de Deus, mas apenas para a gente poder se situar, né, dentro desse contexto bíblico. O profeta maior é aquele que mais tempo profetizou, durante um longo período aí, em detrimento dos outros que profetizaram às vezes por um curto período de tempo. Não tem a ver com o número de páginas, que às vezes as pessoas acham: mas o livro tem pouca página, então é menor. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com um tempo profético mesmo, que eles profetizaram sobre o povo de Israel. Mas o fato, meus irmãos e irmãs, é que Ezequiel, ele foi um desses profetas, e dentre tantos outros, o Senhor deu a ele uma visão, porque o povo de Israel estava sem esperança. O povo de Israel estava vivendo sem esperança. O povo de Israel havia sido levado cativo para a Babilônia, e estava um povo sem esperança. Não havia paz no coração daquelas pessoas, eles estavam em terra estranha. E aqui observe que o versículo 11, eles justamente falam sobre isso. Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Então não havia mais no coração daquele povo, o povo de Israel, naquele momento da história, não havia esperança no coração daquele povo. E é interessante isso, irmãos e irmãs, que nós estamos vivendo dias em que há uma desesperança muito grande no coração de muitas pessoas, até mesmo de alguns crentes. Há uma desesperança, há um sentimento de desesperança,
está pairando, né, na mente, no coração das pessoas nesse tempo, um sentimento de desesperança. As pessoas estão vivendo esse tempo de pandemia e muitas delas sem esperança. Outras achando que isso não tem nada a ver, que isso é coisa bobagem, que é banal, que não precisa fazer nada. Meus irmãos e irmãs, uma coisa eu quero alertar você, não tem a ver até com o texto bíblico, mas alertar você sobre algo muito importante, tá? Nós não podemos subestimar o inimigo, achar que ele não pode nada, achar que ele não faz nada, achar que ele não tem nenhuma força. Não, você não deve subestimar o inimigo, mas também não pode supervalorizar o inimigo. Então é muito importante isso. Maior é o nosso Deus. Então eu estou dizendo isso por quê? Porque muitas pessoas, até crentes, estão aí menosprezando a questão da pandemia, achando que não tem nada a ver, né? Achando que esse vírus é bobagem, isso vai acontecer e tal. Não, vamos tomar as nossas precauções, não subestime, tá bom? O inimigo, ainda que ele seja invisível, tá? Mas também não precisa superestimar, isto é, ficar com medo, com pânico, basta confiar no Senhor e tomar as suas providências, isso é importante. Então o povo de Israel, ele estava acuado, estava um povo sem esperança, ainda que como alguns de nós nos dias de hoje estamos vivendo tempos de desesperança. E é interessante, irmãos e irmãs, que nesse texto então, de Ezequiel 37, versículos de 1 a 14 que nós lemos, nos mostra justamente uma visão que o Senhor mostra para o profeta como estava o povo de Israel. O Senhor vai mostrar para o profeta o povo de Israel, e aí eu quero fazer um paralelo para a nossa vida hoje, para que ao longo da nossa fala aqui nesta noite, você possa tentar identificar como está a sua vida. Será que você também não estaria como esse vale? Então nós vamos falar sobre isso nesta noite. Como está a nossa vida com o Senhor? Temos ou não temos tido esperança? Será que a nossa vida está realmente firmada na rocha que é Cristo Jesus? Ou estamos simplesmente com medo do que pode acontecer amanhã? Então vamos pensar nisso. A história da visão do Vale dos Ossos Secos é realmente algo muito importante e eu quero pontuá-la com os irmãos. Bem, aqui ele diz que o Senhor fez com que ele pudesse, em espírito, o Espírito do Senhor o levou e deixou o profeta no meio de um vale que estava cheio de ossos. Bem, você pode imaginar uma cena como essa. Eu gosto muito de ler os textos bíblicos tentando imaginar as cenas, tentando aqui na minha cabeça imaginar como foi esse episódio, apesar de ter sido uma visão, eu já disse isso, que Deus deu para ele, mas o que eu fico tentando imaginar então, como se fosse algo, nesse momento, uma história verdadeira. E aí, alguém no meio de um vale de ossos, e ele começou a andar ao redor daqueles ossos. Eu não sei se você já teve contato com muitos ossos, mas eu já tive a oportunidade, não muito agradável, de participar de exumações de ossos, e como pastor a gente passa por essas situações, que às vezes a família não pode ir, não tem condições de ir, a gente vai justamente para poder fazer o translado daquelas coisas, acompanhar, e aí eu tive essa oportunidade de poder ver ossos secos, muito secos, depois de anos ali sepultados. Então imagine, irmãos, um local onde os ossos estavam, diz a Bíblia, sequíssimos. Então certamente muitos daqueles ossos estavam quebrados, de tão ressecados que estavam, certamente não dava para perceber ali qual osso era de qual osso, de qual corpo, de qual esqueleto, Isso é algo interessante também. E de repente, irmãos, aquela montanha de ossos ali, Deus então faz uma pergunta para o profeta. Observe, irmãos, que na visão que Deus deu para Ezequiel, Deus faz para ele uma pergunta. E eu quero replicar esta pergunta para você nesta noite. Sabe? Na situação da sua vida, em como está a sua casa, a sua família, em como está a sua vida com Deus, a pergunta que Deus fez para o profeta é: poderão reviver estes ossos? Lembre-se que os ossos estavam muito secos, muitos ossos quebrados, não dá para saber de qual esqueleto era, de quem era,
né? Naquela época não tinha exame de DNA, não é verdade? Então era impossível saber. Mas Deus faz uma pergunta: eu posso restaurar? Esses ossos vão poder reviver? Meus irmãos e irmãs, a pergunta que eu quero deixar para você pensar nesse início hoje, sabe? Deus pode restaurar sua vida, sua casa. Deus pode restaurar o mais vil pecador. Deus pode trazer realmente vida até para aqueles que estão vivendo na morte. Deus pode curar enfermidades. Deus pode abençoar a sua família. Deus pode sustentar a sua casa. Então, a pergunta aqui, irmãos, Deus pode? Sabe? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos. E é essa pergunta que vamos respondê-la aos poucos aqui ao longo da nossa fala, breve aqui nesta noite. Observe, meus irmãos e irmãs, que a resposta imediata do profeta, tá? Resposta imediata no versículo 3 que nós lemos, diz assim: Senhor, tu o sabes. Irmãos, você vai encontrar na Bíblia outras falas como esta, né? Vai encontrar na Bíblia outras falas, e eu quero lembrar de uma delas. O diálogo de Jesus com Pedro, depois que Pedro nega Jesus, depois da ressurreição de Jesus. Então, Jesus ele termina o discipulado com Pedro, perguntando para Pedro por 3 vezes se Pedro o amava. E por vezes ali, Pedro respondeu justamente com essas palavras: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, essa expressão, tu sabes, não é mais uma expressão de dúvida. Essa expressão, tu sabes, é assim: Senhor, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece a fé que o Senhor colocou no meu coração, o Senhor sabe em quem eu tenho crido, o Senhor sabe que eu estou certo que o Senhor é poderoso. Então, é esta fé que faz com que o profeta diga: Senhor, tu sabes. Então, observe, irmãos e irmãs, que nesse texto, o profeta Ezequiel, então, ele vai responder de pronto a Deus, dizendo: Senhor, tu sabes. Então, Senhor, é claro, em outras palavras, Senhor, com certeza, Senhor, o que o Senhor mandar eu vou fazer, Senhor, é claro que o Senhor é o Todo-Poderoso. É nesse sentido que o profeta responde para Deus. E aí, então, Deus, você perceba que Deus não mais o questionou quanto a isso. O Senhor não mais questionou, disse assim: olha, disse-me ele, profetiza esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Meus irmãos, a primeira coisa que eu quero deixar para você gravar no seu coração, na sua mente nesta noite, quando eu fiz a pergunta se você acha que realmente Deus pode, porque a pergunta que Deus fez no versículo 3, Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Então eu quero replicar mais uma vez isso para você. Deus pode? O que Deus pode fazer? Então essa pergunta. E a primeira coisa, irmãos e irmãs, nesse tumulto que vivemos nos dias de hoje, na história da nossa vida, nos problemas que nós estamos vivendo, respondendo a essa pergunta: Senhor, tu podes todas as coisas? Será que Deus pode? A resposta do profeta foi uma só: Senhor, tu sabes. Porque Deus conhecia a vida dele, assim como Deus conhece a nossa vida. E aí, meus irmãos e irmãs, observe que a primeira coisa é ouvir a palavra do Senhor. Para que nós possamos crer que Deus pode todas as coisas, para que nós possamos ter fé no nosso coração, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se você pode fazer essa pergunta: Senhor, tu podes? Será que Deus pode? Bom, Deus pode curar, Deus pode salvar, Deus pode ressuscitar mortos, Deus pode abrir porta de emprego, Deus pode resolver problema familiar, Deus pode tirar das drogas, Deus pode tirar do vício, do álcool. Bom, a resposta para isso tudo é justamente o fato de que sim, Deus pode, mas para que eu creia nisso, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Pai, porque é somente desta forma eu terei fé, porque a fé vem pelo ouvir. Então, Senhor, sim, eu tenho ouvido a tua palavra e creio que tu podes, porque a primeira providência que Deus mandou o profeta fazer nesta visão era pregar para o povo de Israel. Lembre-se, irmãos, que nós estamos falando do Vale de Ossos Secos de Ezequiel 37.
E nesse texto, muitas pessoas querem interpretar isso de maneira literal, que era realmente um vale de ossos secos. Lembre-se que é uma visão, tá? É uma visão do próprio povo de Israel. Deus deu uma visão de como estava o povo de Israel naquele momento. E agora, Deus fala para eles, olha, vocês têm que então fazer o seguinte, você prega a palavra e fala para eles, ouvi a palavra do Senhor. Ossos secos, isto é, casa de Israel. E aí você pode parafrasear, se você quiser, ao invés de ossos secos, você coloca o seu nome. Olha que interessante, lá no versículo 4, na parte B do versículo 4, ao invés de ossos secos, eu quero te convidar a colocar o seu nome. Colocar o meu nome, Robson, ouvi a palavra do Senhor. Alguns irmãos que estão aqui conosco, irmão Rodrigo, Rodrigo, ouvi a palavra do Senhor. Daniela, ouvi a palavra do Senhor. Carla, ouvi a palavra do Senhor. Dilceia, ouvi a palavra do Senhor. É isso que Deus está falando para o povo de Israel nesse momento, através desse texto. Então, irmãos e irmãs, para que eu e você creiamos que Deus pode todas as coisas, porque essa foi a pergunta, tá? Para que eu e você possamos crer, precisamos ouvir a palavra do Senhor. E aí depois, olha só, depois que a gente ouve a palavra, isto é, depois que a palavra entra no nosso coração, depois que nós estamos prontos com fé no coração, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, então Deus diz lá no versículo 5, assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Então, mais uma vez, eu quero te encorajar a colocar o seu nome de novo. Aonde você vai ler aí ossos, você põe o seu nome, tá certo? Então aqui, olha, assim diz o Senhor Deus ao Robson, tá certo? Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Irmãos e irmãs, tem muito crente que até leva o nome de cristão, até leva o nome de que está vivo, mas está morto, sabe? O povo de Israel vivia um tempo de morte espiritual, de frieza espiritual. Talvez você não esteja morto fisicamente, é claro, porque você está me ouvindo aqui. Mas você pode estar morto espiritualmente. Ou alguém que você conhece, alguém da sua casa. Talvez o esposo, a esposa, filhos, irmãos, irmãs. Talvez estejam mortos espiritualmente falando. Então, para estes, a palavra de Deus diz assim, olha, eu vou fazer entrar o Espírito em vós, isto é, eu vou fazer vocês realmente voltarem à vida. À vida. Irmãos e irmãs, crendo que Deus pode todas as coisas, Deus pode sim, sabe, restaurar a nossa vida espiritual. Deus pode restaurar a vida física. Deus pode restaurar a unidade da família. Deus pode restaurar todas as coisas. O nosso Deus, a resposta para a nossa pergunta é que Deus pode. Mas para que eu creia, eu tenho que ouvir a palavra do Senhor. E então entender que o nosso Deus, no tempo dele, ele vai fazer com que a nossa vida, ela possa reviver. A nossa vida espiritual, meus irmãos e irmãs, por vezes, precisa dar uma chacoalhada, não é verdade? Para que a gente possa realmente entender que o nosso Deus, ele não é Deus de brincadeira, sabe? Tem muita gente brincando de ser crente, irmãos. Essa que é a grande verdade, né? Muita gente brincando de ser crente, sabe? Só que você tem que lembrar que o diabo não brinca de ser diabo, né? Ele é capeta mesmo, ele vai fazer, ele vai tentar destruir, porque ele veio para isso, matar, roubar e destruir. Então, na linguagem bem popular no dia de hoje, não dê mole. Não podemos dar mole. Para isso precisamos estar firmados na rocha, sabe? Deus pode sim, pode fazer com que a nossa vida ela possa reviver. E aí, irmãos e irmãs, eu quero voltar àquela imaginação da cena que eu falei no início. Observe que aquele homem profeta, na visão, ele estava lá passeando ao redor. E agora ele começou já a profetizar segundo Deus havia ordenado. E enquanto ele está profetizando, olha só o que diz a palavra, versículo 7. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava,
houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Aí ele olha, havia tendões. Ele olha e cresceram as carnes. Ele olha e estendeu pele, mas ainda estavam mortos. Irmãos e irmãs, é importante demais nós pensarmos nesta noite como está essa nossa vida de comunhão com o Senhor, sabe? Porque muitas vezes, irmãos, já somos um corpo formado. Olha aí, o corpo já estava formado, mas se você observar, não havia neles o Espírito. O final do versículo 8. Não havia neles o Espírito. Aqui o Espírito não é o Espírito Santo, tá? É o Espírito vida, né? Para ser alma vivente. Então ainda não eram alma vivente nessa visão, tá certo? Por quê? Porque Deus ainda não havia colocado ali, naquele momento, o fôlego de vida. Não havia restaurado ainda a vida. Havia restaurado todo o corpo, mas faltava alguma coisa. Faltava reviver. Faltava alguma coisa. Meus irmãos e irmãs, a pergunta que eu quero também fazer nesta noite: o que falta, sabe, na sua vida? O que falta na sua casa para que essa restauração seja completa? Talvez o corpo já está inteiro, já não é mais ossos secos, já não são mais ossos secos, mas o corpo está inteiro, mas ainda falta alguma coisa, falta vida. E aí sabe onde está a vida? Em Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Então é preciso que o Senhor, então, agora, Ele possa restaurar a vida espiritual, para que então nós possamos reviver, ter a nossa vida de novo plena na presença do Senhor. Sabe, irmãos e irmãs, eu fico olhando esse texto e tentando imaginar como foi tudo isso. E observe, irmãos e irmãs, que agora Deus manda que ele profetizasse, que o Espírito viesse, sabe, dos quatro ventos e assoprasse sobre aqueles mortos para que eles pudessem viver. Isso faz uma analogia lá, né, da criação, quando Deus criou o homem e ele soprou nas suas narinas, né, diz o texto da Gênesis, o fôlego de vida, ou o espírito de vida, se você quiser falar dessa forma, e ali o homem passou a ser alma vivente. Da mesma forma agora o Senhor manda ele profetizar, e ele fez isso. E aquelas pessoas, o povo de Israel, foi profetizado sobre o povo de Israel, que eles iriam ser restaurados, que eles iriam viver novamente, isto é, que eles iriam ter esperança novamente. Aquele povo havia perdido a esperança. Eles estavam numa completa desesperança. Mas Deus ainda quer restaurar você. Deus ainda quer restaurar a sua casa. Deus ainda quer restaurar a sua família. Deus ainda quer restaurar aquele marido desviado, aquele cônjuge, né, que está desviado, aquele filho desviado do Evangelho. Deus quer restaurar ainda. Mas para que você possa entender o que acontece, irmãos e irmãs, é preciso responder aquela primeira pergunta: Deus pode? Talvez você ache assim, não, aquela fulano de tal, Deus, não dá não. Fulano é muito ruim, fulano não presta, fulano não vale nada, aquele ali não tem jeito. Talvez você já tenha se pego, né, falando desta forma, fulano não tem jeito não. Aquela pessoa lá, aquele deputado lá, aquele político, aquele sei que, não tem jeito. Irmãos, lembra do ditado popular que pau que nasce torto morre torto? Isso não está na Bíblia, tá certo? Pelo contrário, contraria a Bíblia, porque nós podemos ter um ditado popular para nós, né, crentes, né, parafraseando esse, né, o pau que nasce torto, o carpinteiro de Nazaré conserta. É verdade, né? Nosso Senhor conserta tudo, irmãos, porque Ele pode tudo, tá certo? Ele pode tudo. E aí observe, meus irmãos e irmãs, que os ossos daquele povo estavam secos. O povo de Israel estava se sentindo morto. Estavam cativos, se sentindo mortos, se sentindo exterminados. É isso que diz o versículo 11. Mas Deus profetizou a restauração do seu povo. Meu irmão, minha irmã, nesta noite, eu gostaria que você tomasse posse desta profecia.
Não é profecia que o pastor Robson está dizendo, mas é profecia que a palavra de Deus está dizendo, sabe? Tomar posse desta profecia que serve para você. Deus pode restaurar. Acaso poderei eu fazer reviver estes ossos? Acaso Deus pode restaurar? Sabe? Essa profecia, meu irmão, minha irmã, através desta visão de ossos secos. Se você tomar posse dela, ela pode servir para a sua casa. Sabe? Deus pode restaurar sim a sua casa. E aí observe o que diz o verso 12. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus. Irmãos, eu quero me deter um pouquinho nessa expressão, assim diz o Senhor. Já falei aqui na igreja várias vezes, explicando sobre isso nos estudos bíblicos, né? Quando diz assim diz o Senhor. Você vai lembrar, meus irmãos e irmãs, que ninguém naquela época, no Antigo Testamento, ousava pronunciar a palavra Jeová, ou Yahvé, ou Yehoa, como você queira pronunciar, o chamado tetragrama hebraico. Isto quer dizer 4 letras que significavam, porque a escrita hebraica ela não se pronunciava, né, as vogais. Então, a escrita hebraica, o tetragrama hebraico, um hebreu de verdade, ele não ousava pronunciar, a não ser que Deus realmente tivesse mandado. Tanto que quando os profetas iam ao encontro dos reis, quando o profeta ele ia encontrar-se com alguém, o que Deus mandava eles dizerem? Diz a ele, assim diz o Senhor. Porque ele sabia que se alguém estava dizendo essa expressão, é porque Deus havia autorizado. É porque era Deus falando. Porque aquela pessoa era a boca de Deus. Porque se não fosse, irmãos, Deus iria cobrar, aquela pessoa poderia ser fulminada. Porque ninguém podia usar o nome do Senhor Deus em vão. Então, observe, meus irmãos e irmãs, que agora ele diz, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, quando eu vos fizer sair dela, ó povo meu. Meus irmãos e irmãs, eu não sei, né, que tipo de sepultura talvez alguém da sua família ou até você tem vivido. Sabe? Sepultura aqui simbolizando para nós, né, um local de morte, um local de vazio espiritual, um local de ausência de Deus. Pense nessa expressão aí, nessa palavra sepultura, né, como um lugar com a ausência de Deus. Então eu não sei se algum irmão ou irmã que está nos ouvindo nesta noite está vivendo uma situação assim, ou conhece alguém da sua família, da sua casa, do seu rol de amizade, que talvez esteja vivendo na sepultura. Sabe? Mas observe, irmãos, que a profecia do Senhor para nós hoje é assim, olha, eu vou realmente tirar vocês, vou fazer vocês sair da sepultura, sabe? Eu vou dar vida de novo para vocês vão viver, porém em vós o meu Espírito, agora está falando do Espírito de Deus, do Espírito Santo, e vivereis. Meus irmãos e irmãs, Deus quer trazer vida para a sua casa, para a sua família. Deus quer trazer paz, quer trazer vida. Deus quer tirar da sepultura. Sabe? Então, se você, meu irmão, minha irmã, porventura tem vivido, né, esse tempo aí, talvez afundado, né, nas coisas do pecado, sem paz no mundo, sem razão até para viver, muitas vezes desejoso até que o mundo acabasse mesmo, para que você não ficasse mais onde você está. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer que há esperança para nós, há esperança para você, para sua família, para sua casa, há esperança, sabe? Deus, o nosso Senhor, Ele é especialista em restaurar a esperança no nosso coração, especialista. Então, não vamos desanimar. Sabe, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, lembra? Falamos essa semana? Mas o nosso homem interior se renova, porque em nós habita o Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, nesta noite somos convidados por essa profecia a sairmos da sepultura. Somos convidados a deixar de ser sepulcro caiado. Você se lembra disso? Deus chamou, né, as pessoas de sepulcro caiado. Olha só. Por fora está muito bonito,
pintadinho, mas por dentro se abrir, está podre. Ah, irmãos e irmãs, quantos crentes que estão dentro das igrejas e estão podres, vivendo, né, as coisas erradas, no pecado, coisas assim. Então sai da sepultura. Deus hoje convida você e diz que vai tirar você da sepultura, sabe? Para trazer você para a vida, para restaurar, para colocar tendão novamente, para colocar pele novamente, para colocar vida novamente. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero finalizar, né, respondendo a primeira pergunta que nós fizemos, que está lá no versículo 3, que nós lemos no texto de Ezequiel, capítulo 37. Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Qual é a resposta? Deus, com certeza, o Senhor pode todas as coisas. Senhor, não há nada difícil para o Senhor. Senhor, não há nada impossível para o Senhor. Nós cremos no Deus, que tudo lhe é possível. Cremos no Deus que tudo é possível. Meu irmão, minha irmã, nesta noite, saia da sepultura. Saia da sepultura. Deus quer tirar você daí. Trazer você para a vida em abundância. Trazer você para a vida em abundância. Então, se você conhece, ou se você está vivendo desta forma, sabe que Deus quer restaurar você nesta noite. Deus quer transformar a sua vida nesta noite. Quer colocar você de novo numa terra que emana leite e mel. E aí, o final do texto que nós lemos diz assim: sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Então, quando Deus fizer isso na sua vida, meu irmão, minha irmã, você vai poder se lembrar que é Deus quem está fazendo. Não é obra de barro, não é obra de objetos de ouro, de objetos de cerâmica, não é obra de homens, não é obra do Senhor. Porque esta é a profecia para Deus, para você, meu irmão, minha irmã, para a sua casa, para a sua família, para os seus amigos, nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa ver vidas sendo restauradas, que você possa ver vidas sendo tiradas da sepultura, sabe, para a vida em Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu tenho mais uma canção, meus irmãos. Talvez saia aqui uma propaganda, como sempre, tá bom? Eu não tenho controle na propaganda, infelizmente. Eu estou em uma das sempre sai menores casas uma propaganda do de mundo. 5 E segundos, quero né? convidar você Mas aí eu para conhecer. logo tiro, tá bom? Adoro o Senhor com essa canção, acho lindo demais essa canção. Consagre sua vida ao Senhor, saia da sepultura. Vamos adorar o Senhor. Aí onde você está, com a sua família, com a sua casa. Louva o Senhor em nome de Jesus. Transborda meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor.
Aleluia. Belo louvor, né, meus irmãos? Antigo, mas atual para a nossa vida hoje. Meus amados, nós estamos encerrando, né, o nosso momento com Deus nesta noite. Quero orar com vocês e mais uma vez reiterar para vocês o pedido de oração que fez o nosso irmão Diácono Rodrigo, né, que está aí conectado conosco, sobre o João. Tá? O João é o patrão dele, dono da autoescola aqui de São João da Barra, e ele está hospitalizado e deve ter feito, vai fazer uma biópsia, né, para saber a gravidade do tumor que encontraram. Então, oremos por ele, meus irmãos e irmãs, tá bom? E nas suas orações, na sua casa, lembre-se de orar também pela família da irmã Raíssa, né? Nós oramos ontem também, temos orado por ela e pela sua casa, tá bom? Pela sua vovó, né? E todos os seus queridos aí, pela perda, né, de alguém especial na família. Então nós vamos orar e pedir ao Senhor que esteja consolando, né, os corações, tá bom, meus irmãos? Lembrando que caso você tenha outro motivo de oração, você amanhã você pode colocar, enquanto nós estamos aqui, né, o seu pedido de oração, para a gente poder orar sempre no final do nosso momento com Deus, tá bom? Vamos orar então, vamos colocar nossa vida nas mãos do nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, Tu que és santo, 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 exaltado, ó Deus, sobre todos e sobre tudo, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela grandeza do Senhor. Louvamos o Teu nome, ó Deus, porque só Tu és o único Senhor. Só Tu és digno de ser honrado, adorado, exaltado. Ó Deus, nós agradecemos a Ti por sermos Teus filhos. Agradecemos ao Senhor porque um dia o Senhor nos escolheu na eternidade para podermos passar, ó Deus, toda a eternidade com o Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pelo privilégio de ter o nosso nome escrito no livro da vida, Pai. Deus, nós louvamos o Teu nome por tudo isso. E queremos, ó Pai, nesta hora, Senhor, colocar diante do Senhor aqueles que estão enfermos, ó Pai, como, ó Deus, aconteceu com o Senhor Jesus, quando souberam, ó Deus, quando soube que Lázaro estava enfermo, e disseram para ele, está enfermo aquele a quem Tu amas. Ó Deus, está enfermo, Deus, o João, Senhor, a quem Tu amas, certamente, ó Pai. E eu quero, ó Deus, pedir que o Senhor atue, intervenha, ó Deus, com poder e graça, Pai, dando a cura segundo a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, toca, Senhor, de fato, com a Tua mão poderosa na vida dele. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, ó Deus, do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Por isso, ó Deus, nós o entregamos nas Tuas mãos. Quando ele estiver nesse momento, que ele seja, ó Deus, alvo da Tua graça, da intervenção do Senhor de maneira sobrenatural. Também, ó Deus, coloco Liliane nas Tuas mãos mais uma vez, que está se recuperando da trombose. Ó Deus, que o Senhor também a abençoe e que ela possa, ó Deus, sentir cada dia mais, ó Deus, a mão do Senhor, ó Pai, abençoando, curando, restaurando as suas veias, seus vasos, para que ela possa ter uma recuperação total e completa para a glória do Teu nome. Também, ó Pai, eu coloco nas Tuas mãos a vida dos demais irmãos da Tua igreja, Pai. Peço que o Senhor não deixe que nenhum venha desanimar, que nenhum venha, ó Deus, desistir, Senhor, mas que possamos nos manter firmes e firmados na rocha que é o Senhor Jesus. Muito obrigado por esse tempo, por mais um momento com Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça, ó Deus, resplandecer Seu rosto sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, ó Deus, sobre nós levante o Seu rosto e nos conceda a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs, que pena, né, que acabou. Mas amanhã tem mais, às 20 horas, se Deus quiser, nós estaremos aqui. E amanhã, irmãos, pretendemos começar alguns estudos sobre a família, tá bom? Nós estamos no mês da família, né? Então, a partir de amanhã, vamos fazer uma série na temática sobre a família. E vamos usar o material da Oikos, né? Sobre família. Então, se Deus quiser, amanhã nós estaremos começando aqui à noite o nosso momento com Deus durante todo o mês, se assim for todo mês, não sabemos, né? Mas de qualquer maneira, ainda que libere, né, para cultuarmos nos templos, vamos continuar com a nossa live nos dias que não tem culto, né, lá no templo. Então, isso vai ser bênção para nós, né? Depois a gente vai falar sobre isso numa outra oportunidade. Mas vamos começar a falar sobre família, tá bom? Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs.
Tenham todos uma ótima noite em nome de Jesus.